Bom dia, meu nome é Simone Manioto, você acessou a página do Your Sacred Space Therapies e hoje nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pai e a relação com o pai. Tem vários clientes, né, que me procuram às vezes falando de problemas com trabalho, relação difícil, né, com escolha de profissão, com trabalho, não conseguem se encontrar e muitas vezes, né, ponto que a gente investiga é como está essa relação com o pai, né? E o que acontece, né? Como eu falei, que acontece com as relações com a mãe, né? Quando tem problemas em relação à vida e prosperidade, a relação com o pai está bloqueada, às vezes também, né? Não só junto com a mãe. Como funciona isso, né? Das relações com o pai e o meu sucesso profissional? A figura do pai, na verdade, é a primeira figura de autoridade, né? É a primeira referência de autoridade que a gente tem. E se você tem problema com essa referência de autoridade, então é bem possível, né? Se você recusa, né? Rejeita essa figura de autoridade, é bem possível que você vá rejeitar e ter problemas com autoridade ao longo da sua vida, né? E como que é essas questões, às vezes, de ter problema com o pai? Então, tem vários aspectos. Vamos imaginar que uma pessoa que foi abandonada pelo pai, nunca conheceu o pai, né? Às vezes deixou a mãe grávida e nem sabe quem é o pai. Algumas pessoas nem sabem quem é e outras pessoas sabem quem é, mas se nega terminantemente a ter qualquer contato e tem muita mágoa. O que acontece? Muitas vezes, na relação entre a mãe e o marido, né? Existem problemas nessa relação conjugal. A mulher, ela engravida, nasce o filho, né? Às vezes não tinha problema antes, mas enfim, né? Poderiam ter. Nasce essa criança, o marido vai embora, ou às vezes simplesmente nunca foi presente, ou nunca foi o marido, ele vai embora, e a mulher fica sozinha com essa criança. Então, quando isso acontece em vários aspectos, né? Podem ser o caso. Essa mãe, ela pode, muitas vezes, rejeitar o filho, porque o filho lembra demais o pai, e às vezes essa criança vai crescendo e se tornando cada vez mais parecida com o pai. E isso vai incomodando muito a mãe, né? Então, esse é um ponto que acontece, precisa ser olhado. A outra questão é que a mãe fala mal do pai para a criança. Não, teu pai era um sem vergonha, ficava sempre saindo com outras mulheres, ou teu pai bebia muito, me batia, sofri demais. Ou a própria criança viu, né, presenciou muitas vezes, testemunhou o sofrimento da mãe em estar sozinha para criar essa criança, ou testemunhou violência doméstica, né? E aí fica contra o pai. E essa mãe, ela gera muitas vezes uma raiva do pai e ela pode falar para a criança ou às vezes ela não fala nada para a criança. Tem mulher que descasca, né? O ex-marido ou o marido fala mesmo pro pai da criança. Isso é extremamente negativo. Ou às vezes ela não fala nada, mas ela sente, né? Não gosta, rejeita, tem muita mágoa. Por quê? Porque uma coisa é relação de casal, né? É algo que eu sempre digo para as pessoas que vêm, né? A relação entre o pai e a mãe, o que eles sofreram, o que aconteceu entre eles, foi uma relação de casal que possivelmente não deu certo. Mas a relação pai e mãe para essa criança, essa relação, ela precisa ser respeitada. Não importa se o que aconteceu entre este casal, né? Ele traiu, ele foi embora, o que foi que aconteceu entre esse casal, ela se sentiu abandonada e foi realmente abandonada, mas para essa criança esse é o único pai que ela tem. E se essa mãe não respeitar a posição do pai, né? Do marido ela pode rejeitar, mas como pai do filho, o filho não vai poder nunca acessar o amor do pai. E o que acontece quando uma criança não consegue acessar a relação com o pai, não consegue acessar o amor do pai? Muitas vezes ela vai se tornar muito semelhante ao pai.
Ele pode não fazer as mesmas coisas que o pai fez. Ah, o meu pai abandonou a minha mãe, eu não vou nunca abandonar a minha família. Mas às vezes o pai bebia. E aí o que acontece? Esse filho, ele pode, por uma lealdade, né? É uma lealdade inconsciente, que lá dentro do coração dele ele busca o amor do pai, ele se torna igual nos defeitos, né? Em coisas que o pai também, por sua vez, nunca se deu conta, nunca teve a chance de trabalhar, e desenvolveu lá uma série de problemas que muitas vezes você vai olhar o pai, que não pode ser seu pai, muitas vezes ele não teve um pai também. E isso é algo importante, porque tanto o pai como a mãe, se eles não tiveram um pai ou uma mãe presentes e amorosos, eles não sabem dar isso. E é muito difícil a gente poder dar algo que a gente nunca recebeu, né? Isso exige um grau de consciência e um trabalho interno grande, né? Não é todo mundo. Às vezes a gente se dá conta, a gente olha para nossa infância e pensa, nossa, faltou tantas coisas na minha infância, eu vou compensar tudo para o meu filho. Você acha que você está, na verdade, fazendo isso, né? No compensar, vou dar tudo, vou comprar tudo que ele quiser porque eu não tive nada. Na verdade, em alguns aspectos você vai estar repetindo o sistema da mesma maneira, né? Então, aqui, muitas vezes, para a gente tratar o pai, né, para permitir que essa pessoa que está aqui, né, que está buscando, possa ter sucesso na sua vida profissional, porque o Hellinger fala, né, também, que a relação profissional está ligada com a sua relação com o pai, né? Então a gente vai olhar essa relação com o pai e isso passa pela mãe. Como que funciona? A mãe, ela recebe o filho, ela nutre o filho, né? Gera 9 meses essa criança, né? no ventre materno, e ela dá à luz. Quando ela dá à luz, ela apresenta o filho ao pai. E é o pai que pega essa criança e apresenta ao mundo, apresenta à sociedade. Então, isso são 2 elementos que são super necessários para a criança ter uma boa relação com a vida, com o mundo e com a sociedade que rodeia. E quando existe algo que foi bloqueado, que foi quebrado nessa relação, uma mãe que negou, um pai que às vezes foi embora, ou a própria mãe, né? Tem produções independentes, que a mãe fala, não, eu só queria ter meu filho, ou eu escolhi esse homem só para ter o meu filho e não preciso mais dele, né? Quer dizer, tem mulheres que às vezes elas bloqueiam o acesso da criança ao pai, sem saber o quanto que está prejudicando a vida, né, dessa criança e desse futuro adulto. Um outro aspecto interessante que eu costumo também frisar durante as terapias é que às vezes as pessoas chegam e falam, vamos trabalhar na constelação, o pai, e ele fala, não, mas eu não conheço meu pai, eu não tenho nem foto do meu pai, não tem como eu ter nenhuma referência dele. Antes da gente trabalhar com o campo, né, porque a gente trabalhava com o campo, e o campo traz todas as informações. Então eu gosto sempre de lembrar que tanto o pai como a mãe, eles estão dentro de nós. Não importa se você nunca encontrou seu pai, se você não sabe onde o seu pai está neste planeta, mas fisicamente, mas a genética dele, 50% dos seus cromossomos vem do seu pai e os outros 50% vêm da sua mãe. Nós temos 46 cromossomos, e aí se você pensar em quantos trilhões, 50, 80 trilhões de células que nós temos no nosso corpo, a metade é do pai e a outra metade é da mãe. Então, quer dizer, existe sim presença do seu pai dentro de você, fisicamente, geneticamente, tanto do pai quanto da mãe. E uma coisa importante também dizer é que nós agimos, né, muitas vezes, por impulsos inconscientes. E eu acho que uma informação que a maioria das pessoas não tem é que 95% dos nossos impulsos são inconscientes e apenas 5% são conscientes. Então, aqui, né, eu estou dando assim vários exemplos do que pode acontecer nesse vínculo interrompido aí dessa relação com o pai, né? Uma coisa precisa ficar muito clara.
Um filho, ele não consegue acessar o pai se a mãe não permite, né? Eu acho que esse é o ponto central aqui. A mãe, ela é a figura que vai permitir o amor, né, do filho poder fluir em direção ao pai. O filho muitas vezes ele se alia à dor da mãe, né? Ele compra o que aconteceu, ele compra o trauma da mãe, né? A mãe que foi abandonada, que sofreu na mão do pai, ele não se permite amar este homem que também lhe deu a vida, porque a mãe dele vai se sentir traída. Então é como se ele estivesse traindo a mãe, e a mãe é o herói, a heroína, né? Então ele não permite esse acesso. Isso são todos os aspectos que a gente trabalha, né, durante as constelações, trabalha bastante. A gente consegue acessar o inconsciente dessa mãe e a gente consegue a gente consegue acessar o inconsciente deste pai e trabalhar juntos, né, durante a constelação para conseguir minimizar, para conseguir trazer harmonia de novo e para fazer com que esse filho possa trazer o pai ao coração. Aqui eu posso citar o meu próprio exemplo, né? Eu sou um resultado de constelações familiares, né? Eu não tive o meu pai, né, presente durante toda a minha infância, e mesmo quando no parto da minha mãe, o meu pai já não estava mais presente. E eu passei a minha vida toda buscando esse pai de vários aspectos, mas na verdade eu não sabia que eu estava buscando. E foi através do trabalho das constelações, né, que eu pude acessar e que hoje eu me sinto extremamente, profundamente grata pelo meu pai e eu sinto ele extremamente fortemente dentro do meu coração e tenho muito amor por ele, apesar dele não ter passado muitos dias próximo fisicamente de mim, porque a vida não permitiu. Né? Não era para ser dessa maneira, era para ser exatamente como aconteceu. E uma outra frase que eu costumo utilizar muito nas constelações é de respeitar o destino. Então, é algo que a gente precisa também aprender, a respeitar o nosso destino e aprender a respeitar o destino também desses outros ancestrais, né? Problemas, às vezes trágicos que aconteceram para trás, escolhas que foram feitas, né? Nós precisamos respeitar o destino de cada um. A partir do momento que você aprende a respeitar esse destino, tanto dos ancestros como o nosso próprio destino que aconteceu, a gente ganha força. A gente sai da posição de vítima e de sofredor e de que o mundo está contra mim e que eu não recebo nada de ninguém e que eu não tenho pai e me sinto órfã e aí eu vou me sentir órfã para o resto da minha vida. Quer dizer, você pode sair desse estado de vítima, tomar as rédeas da sua vida e conseguir fazer exatamente aquilo que você gostaria de fazer, né? Eu acho que as constelações é uma ferramenta maravilhosa para nos devolver a liberdade, para nos devolver a consciência, na verdade, dessas escolhas que nós podemos tomar sobre a nossa vida e para finalmente ser feliz, tá bom? Muito obrigada por estar assistindo.